Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 19 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos atingiram uma base militar russa aqui na cidade temporariamente ocupada de Luhansk, no território ucraniano. Esse foi o grande ataque de ontem para hoje. Os russos tentaram atingir Odessa com um míssil Iskander-M, mas o míssil foi derrubado e não causou danos aqui em Odessa, né? Na linha de frente temos a mesma situação dos últimos dias, nenhuma mudança significativa. Agora, no fronte diplomático temos um monte de novidades curiosas, né? Hoje o Zelensky vai conversar com o Trump por telefone, é o primeiro contato entre os dois desde o momento em que o Trump saiu da presidência em 2020, né? 2021 na verdade, né? Então, a ideia é justamente o Zelensky atualizar o Trump sobre a situação da guerra e se colocar à disposição aí para ajudar no que for possível e cooperar nessa possível vitória do Trump lá, né? E é o que eu falo para vocês, o Zelensky também tem a mesma posição que a minha, não dá para criticar o Trump antes de saber o que ele vai fazer de fato quando tomar a presidência da República, né? Falar essa retórica do Trump contra a Ucrânia e a favor da Rússia, muito provavelmente é tema de campanha puramente, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Comendo Peter enquanto assisto ao almoço, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando sobre as coisas derrubadas de ontem para hoje, os ucranianos derrubaram uma série de drones de vigilância, né, de altitude. Então foram 4 Orlan 10 e 3 Supercams. Esses drones são aqueles drones russos que voam a alta altitude e ficam monitorando o território ucraniano e foram derrubados de ontem para hoje vários deles, né? Os russos fizeram também um ataque com o Iskander-M, um míssil balístico contra Odessa. Na verdade, foi ontem, tá? De ontem para hoje. Ele foi interceptado e destruído de acordo com as defesas do sul ali. E vários outros mísseis também tinham visado, nos últimos dias, né, tinham visado a infraestrutura de portos da Ucrânia ali em Odessa, e todos foram derrubados, nenhum atingiu o porto ali em Odessa. Ou seja, o Pletenchuk disse que isso é um evento que muda as coisas ali. E eu fico me perguntando, será que já chegou o Patriot de Odessa? É uma possibilidade, né? Ou seja, talvez o que eles estejam comemorando aqui é justamente o fato de que Odessa agora tem uma defesa antiaérea significativa, tal como Kiev. Não quer dizer que não vai haver mais nenhum evento que atinja a cidade de Odessa, sempre tem como, nenhuma defesa antiaérea é 100% efetiva. A gente viu recentemente o caso do hospital de crianças, lá, o hospital pediátrico de Kiev, que os russos botaram mísseis numa altitude baixa e fizeram uma rota enviesada para contornar as baterias Patriot de Kiev e conseguiram atingir o hospital pediátrico de Kiev, né? Da mesma forma, Odessa pode ter coisas desse tipo, mas certamente isso, se for verdade, né, se agora Odessa tem um Patriot por ali, isso significa que deve haver menos eventos de destruição na cidade. Excelente notícia, até porque Odessa é uma das cidades que eu pretendo visitar quando eu estiver na Ucrânia, agora no final do ano, né? Bom, os ucranianos atingiram dois pedaços da Ucrânia temporariamente ocupada com drones, né? O Ministério da Defesa russo disse que 11 drones foram derrubados sobre a região de Kursk, 3 sobre a região de Belgorod e 5 sobre a Crimeia ocupada. Aqui a gente está falando do que aconteceu ontem, né? E em Belgorod, em Shebekino, um prédio residencial foi danificado por esse ataque, né? Mas é lógico, a gente sabe que, embora os russos digam que derrubaram todos os drones na Crimeia, a gente mostrou ontem que tem vídeos de drones de fato atingindo coisas na Crimeia, né? E com relação a Shebekino, é uma das cidades que os russos estão pretendendo evacuar ali em Belgorod. É muito curioso isso, né? Porque Shebekino é bem aqui nessa... Aqui, ó. Shebekino é bem aqui, protegido pela suposta zona sanitária que os russos criaram aqui em Volchansk, e, no entanto, os russos estão evacuando Shebekino. E várias outras cidades aqui na fronteira, Graivoron, várias cidadezinhas aqui russas na fronteira estão sendo evacuadas pelos russos. A impressão que dá é que os russos já estão se preparando para a eventualidade de, ao contrário, essa zona sanitária que os russos querem fazer
vai ter que ser feita no território russo, em Belgorod, né? Se os russos querem manter distância dos ucranianos, não tem nada contra isso, desde que façam isso no território deles, né? Eles já estão vendo que não vão conseguir manter esse território ocupado aqui em Kharkiv por muito tempo. Bom, teve um outro grande ataque ucraniano contra a cidade temporariamente ocupada pelos russos de Luhansk, né? Luhansk fica nessa região aqui, é uma das cidades que foi invadida pelos russos lá em 2014 ainda, então está em poder dos russos há muito tempo. E esse aqui foi o ponto atingido, é onde fica uma escola de treinamento aéreo, né? Então aqui provavelmente aqui, a Escola Militar de Aviação é o local que foi atingido aqui em Luhansk, dá para ver uma grande coluna de fumaça, e dá para ver também aqui, eles estão apontando que seria nesse ponto aqui, onde está a coisa, então seria ao contrário do que está aqui está apontando esse ponto aqui, mas seria nessa região aqui da Escola Militar de Aviação o ataque, né? E a gente tem imagens dos mísseis que fizeram esse ataque, foram 3 mísseis ATACMS, e é isso daí, né? Ou seja, teria sido atingido essa região aqui que teria sido feito o ataque, provavelmente algum sistema de defesa antiaéreo que tem aqui. É muito comum o pessoal colocar sistema de defesa antiaéreo próximos de bases aéreas, né? Aqui tem mais imagens do ataque, do míssil, enfim, mais um ataque ucraniano ali na região. Mas não teve muita coisa de ontem para hoje em termos de ataques aéreos ali no território ocupado ou temporariamente ocupado pelos russos, né? Vendo aqui os mapas do Pulevolan, aqui é Kupiansk, não teve nenhuma mudança significativa, um pequeno vermelhinho aqui, mas nada significativo. Aqui próximo de Terni, em Kriminá, então aquele primeiro mapa foi aqui próximo de Kupiansk, aqui no norte, nenhuma mudança aqui. Agora em Kriminá é perto, aqui nesse ponto aqui, ó, Terni é essa cidade aqui. Aqui é Nevsky, que é onde teoricamente houve algum avanço dos russos aqui, ó, Nevsky está aqui. Os russos avançaram alguma coisa aqui, mas mais uma vez um avanço irrelevante no grande estado das coisas, né? Aqui também em Toretsky, New York, continuamos na mesma situação, os russos não avançaram nada de ontem para hoje. Como a gente pode ver, de fato, eles não tinham muita capacidade de avanço militar aqui, né? Aproveitaram o vacilo ucraniano na rotação de tropas, fizeram um avanço, mas já fazem alguns dias que eles não conseguem avançar mais aqui, né? E finalmente, aqui na região de Ocheretny, mais uma vez um pequeno avanço russo que não faz nenhuma diferença, está ainda a leste da posição defensiva ucraniana aqui no rio, aqui na região, né? Então, ou seja, a situação na linha de frente não mudou muita coisa de ontem para hoje, talvez seja isso que o Zelensky queira dizer com até o final do ano vai acabar a fase quente dessa guerra, ou seja, a situação em que a Ucrânia está apertada, se defendendo, tendo que ceder um pouquinho de espaço para preservar equipamentos, preservar pessoal, né? Isso seria talvez o que o Zelensky quis dizer com a fase quente da guerra que vai acabar esse ano, né? Mas pode ser outra coisa também, né? Pode ser que os ucranianos façam, entre agora e o final do ano, alguma grande ofensiva para recuperar território e com isso realmente acabar com essa guerra definitivamente, né? O fato é, essa guerra não acaba enquanto os russos não saírem da Ucrânia. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui informações sobre os ataques que foram feitos ontem na Crimeia. A gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, não vale a pena entrar. O ataque à base militar russa, né, da Guarda Costeira no Lago Donuslav, a gente falou sobre isso ontem. Eles também falam aqui sobre o apoio dos países europeus à Ucrânia, que continua muito firme. A gente falou sobre isso no vídeo há 2 dias atrás. Então é isso daí, né? Não tem mais nenhuma grande novidade nessa coisa, mas a gente tem um monte de novidades aqui de outros assuntos. E aqui a gente tem uma imagem impressionante, um drone ucraniano quase conseguiu atingir um helicóptero russo. A Ucrânia tem trabalhado em drones antiaéreos, né? Drones com capacidade de atingir outros drones ou atingir helicópteros e aviões e coisa e tal. Qual que é o problema disso? O drone tem que ser muito rápido. Então, um drone muito rápido, muito difícil de manobrar, e os ucranianos ainda estão testando isso. Dessa vez foi quase, né? Quem sabe na próxima vez não conseguem derrubar um helicóptero russo, seria o primeiro helicóptero derrubado por drone, né? E, bom, o David D está falando aqui sobre as exportações de F-16. O F-16, que é o avião que pode fazer a diferença na Ucrânia,
Os Estados Unidos exportam cerca de mais de 200 F-16 por ano. E olha que é um avião com 50 anos de idade. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma coisa tecnológica nova e coisa e tal. E, por sua vez, a exportação do Su-57 russo tem exatamente 0 aviões, porque os russos não conseguiram terminar ainda o Su-57. É uma maldade isso, é o que eu falo para o pessoal. O pessoal russete tem que ter pena dos russos. Quanto mais tempo os russetes ficam falando para os russos, não, porque vamos liquidar a Ucrânia e vamos acabar e a Rússia já ganhou essa guerra, quanto mais tempo eles ficam repetindo essas mentiras, estão destruindo a Rússia. A Rússia é um país do tamanho do Brasil, é um país economicamente do tamanho do Brasil. Houve uma época no passado que a Rússia tinha capacidade militar muito superior. Não tem mais, é um tamanho do Brasil. Imagina o Brasil se consumindo numa guerra, sabendo que do outro lado tem a Ucrânia, que é um país militarmente muito importante e que tem o apoio do Ocidente. Não tem como a Rússia ganhar essa guerra, a Rússia já perdeu essa guerra. O pessoal vai ficar incentivando a Rússia, falando, não, porque a Rússia é um mundo polarizado e não sei o que lá, não sei o que lá, vocês tenham pena dos russos, vocês estão sacrificando os russos com essa retórica, né? Enfim, parece que as consequências econômicas, as consequências bélicas são essas, ninguém mais acredita em material russo bélico, né? A Rússia, que tinha uma capacidade bélica de exportação significativa, praticamente morreu a indústria bélica russa depois do início dessa guerra, porque todo mundo viu o quanto é atrasado em relação ao equipamento ocidental, né? E, bom, outro problema econômico russo é a estação de verão lá na Crimeia, né? A Crimeia, vocês sabem, é um lugar turístico, no verão vai muita gente para lá, tem praias belíssimas na Crimeia, né? Inclusive esse ano está um calor danado lá. Só que parece que 80% dos russos cancelaram suas férias na Crimeia esse ano, em virtude da Crimeia ser um ponto de guerra agora, né? Ou seja, os russos estão destruindo a economia da Crimeia também nesse aspecto, porque é lógico, quem é que vai querer fazer férias? Você vai fazer férias para relaxar, para descansar e coisa e tal. Ninguém quer fazer férias para ficar preocupado se vai cair uma bomba na sua cabeça, né? Então, ou seja, mais de 1/3 das viagens agendadas na Crimeia foram canceladas no mês passado, principalmente com preocupações sobre a segurança durante a ocupação, a pouca confiabilidade e o perigo da defesa antiaérea russa lá foi o que levou a esse cancelamento em massa, né? Inclusive, por falar em cancelamento, a Rússia cancelou a parada de Dia da Marinha, né? A Rússia comemora o Dia da Marinha agora em julho, e normalmente fazia uma grande parada naval, né? Fazia em Sevastopol, ali no Mar Negro, né? Era o lugar mais comum dos russos fazerem parada naval, né? Só que agora Sevastopol está totalmente hostil. Eles estavam preparando paradas em 2 lugares aqui, na cidade de Baltinsky, que fica ali em Kaliningrado, e na cidade de Krasnodar, que fica em São Petersburgo, né? Então é aqui, seriam esses 2 lugares aqui que os russos fariam, né? São Petersburgo fica aqui, Krasnodar é essa ilha aqui, ó, na Baía de São Petersburgo. Então aqui teria uma parada naval, e também eles estavam planejando fazer aqui em Kaliningrado, eu não sei exatamente onde é aqui, ó, Baltinsky. Baltinsky, essa cidadezinha aqui também, próximo a Kaliningrado, né? Iam fazer essas 2 paradas navais aqui, mas desistiram, cancelaram na última hora, não se sabe porquê, né? Bom, uma possibilidade é justamente mais um incidente que aconteceu com um navio da Dark Fleet, né, da Frota Sombria russa, né, da Shadow Fleet russa. Vocês sabem, a Rússia, eles não têm capacidade de exportar petróleo por navios, devido às sanções, nenhuma empresa seguradora faz seguro desses navios russos, então os russos estão recorrendo a navios velhos, navios sem validade, coisa e tal, para tentar exportar petróleo, e parece que teve mais um acidente envolvido esses petroleiros, né, porque é lógico, né, são justamente, por definição, são petroleiros perigosos, isso daí, e aqui, ó, tem 2 navios que ficaram aqui perto de Singapura, eram navios russos, né, que pegaram fogo aqui na região, né? E lembra, quando um navio desses causa um acidente, o custo do acidente não é só o custo do navio, né? O custo do navio você perde. Perde o custo da carga, perde o custo do navio, mas é muito pior do que isso, porque esses navios podem causar desastres ambientais que custam uma fortuna, né?
Então, ou seja, essa é a grande questão. Essa frota escura russa, essa frota sombria russa, né, está causando um prejuízo enorme, pode causar um prejuízo enorme, e quem é que vai arcar isso uma vez que eles não têm seguro, né? Está mais do que na hora dos países se unirem e pararem de aceitar a passagem desse tipo de navio por suas águas territoriais, né? Bom, olha só que coisa típica da burocracia russa, né? Aqui são soldados de Tyumen, que é na Rússia, e um empresário local, ele prometeu aos soldados que daria casas para eles, né? Porque são heróis de guerra, já voltaram da guerra e coisa e tal, e aí iriam ganhar casas desse empresário local. O empresário construiu 21 casas, mas ele não conseguiu ligar a energia elétrica a essas casas, porque a companhia de energia estatal da cidade, né, não fazia ligação da energia nessas casas, né? Aí esses veteranos de guerra pediram que o empresário então entregasse para eles as casas sem energia elétrica, que, né, eles continuariam tentando junto à companhia elétrica fazer a ligação, né? E assim o empresário fez, entregou as casas sem energia elétrica. E aí os soldados reclamaram, né, que estavam sem energia elétrica para tentar forçar a companhia a fazer a ligação elétrica nas casas deles. E olha só que coisa, a burocracia russa decidiu que o empresário é que é culpado. O empresário é malvadão, é culpado ao entregar a casa sem energia elétrica, ele que tem que ser responsabilizado por isso, né? Pois é, exatamente. Eu consigo ver isso acontecendo perfeitamente aqui no Brasil, tem manias de fazer isso mesmo, né? Bom, agora em julho, a Euroclear vai fazer o primeiro pagamento de 1,55 bilhões de euros referente aos fundos da Ucrânia, que são justamente os juros do principal russo que está retido lá na Europa. Esse principal certamente será usado depois da guerra para bancar a reconstrução da Ucrânia, mas por enquanto a Ucrânia já pode ter acesso aos juros desse capital, e foi 1,55 bilhões de euros que a Ucrânia vai receber agora em julho. Excelente notícia, né? Bom, o Zelensky está com o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer. Foi a primeira visita oficial do Zelensky ao novo governo lá na Inglaterra, e lógico, ele está fazendo todo o mesmo contato que fazia na época que eram os Tories, né? A Ucrânia não pode se dar o luxo de tomar partido, é a esquerda, é a direita, a Ucrânia precisa do apoio da Inglaterra, e o bom é que a Inglaterra vai dar esse apoio, qualquer que seja o partido lá, né? E o Zelensky, que está lá na Inglaterra, então, ele falou numa entrevista com a BBC, ele fez uma entrevista com a BBC bastante interessante, né? Perguntaram sobre o J.D. Vance, né, que é o candidato a vice-presidente do Trump, que é absolutamente russete, né? E o Zelensky falou, olha só, talvez ele não entenda o que está acontecendo na Ucrânia, nós temos que trabalhar com os Estados Unidos, se um novo time vier, nós iremos trabalhar com eles, faremos um trabalho duro, não temos medo de trabalho, né? Ou seja, vai explicar para o Vance o que está acontecendo, para o Trump e coisa e tal, né? Inclusive, uma das coisas que a gente está sabendo é que ele falou nessa entrevista que ele vai cooperar com o Trump se o Trump ganhar as eleições americanas, e inclusive hoje dia 19 de julho, Trump e Zelensky terão uma conversa por telefone, será a primeira conversa desde que o Trump saiu da Casa Branca. Não se sabe o que vai ser discutido, né, evidentemente, mas certamente o Zelensky vai tentar convencer o Trump da importância de manter o apoio à Ucrânia caso ele ganhe a eleição, né? E como eu falo para vocês, eu tenho a visão de que, por mais que o Trump tenha uma retórica ambígua nesse fato, por mais que o Vance tenha falado no passado um monte de coisa a favor da Rússia e contra a Ucrânia, mais do que isso, ele tomou atitudes a favor da Rússia e contra a Ucrânia, você pode entender essas coisas todas como uma retórica de campanha, né? Então, uma vez que os Estados Unidos vai estar sob o governo do Trump, se ele ganhar a eleição, é lógico, não tem nada certo ainda, né? Eu não acredito que ele mude significativamente a posição americana em relação à Ucrânia. Como eu já expliquei em outros vídeos, os Estados Unidos simplesmente não podem se dar a esse luxo, não tem outra alternativa que não seja a Ucrânia ganhar da Rússia. Por quê? Porque se houver qualquer tipo de derrota da Ucrânia, isso vai ser uma sinalização muito grande para o mundo todo, para todo mundo se armar com bombas nucleares, né? A Ucrânia abriu mão de suas bombas nucleares confiando na palavra americana, não só na palavra, né? Em tratados assinados pelos americanos,
Se os americanos falharem neste momento, não cumprirem a sua parte do acordo, simplesmente o Tratado de Não Proliferação Nuclear vai para o espaço, né? E aí vamos ter um monte de paizinhos no mundo querendo bomba atômica, e isso vai ser um problema muito maior e muito mais caro para os Estados Unidos no futuro. Ou seja, o Trump está com retórica de campanha agora, ele não vai mudar isso daí, pode ser até que melhore a situação da Ucrânia com a vitória do Trump, tá? E além do que, o pessoal coloca o Trump como uma pessoa muito radical e coisa e tal como falam do Bolsonaro aqui. No final das contas, não teve nada de radical no governo do Bolsonaro. Quando ele perdeu a eleição, ele saiu, reclamou, não quis passar a faixa pro Lula. Isso aí é detalhe, ninguém se importa. O fato é, ele saiu, Lula tomou posse, não teve nada de antidemocrático, não teve absolutamente problema nenhum. Isso é só retórica de campanha, mais uma vez. Outra frase que chamou atenção nessa entrevista da BBC é que o Zelensky, em determinado ponto, falou que a fase quente da guerra deve terminar no final desse ano. O que ele quis dizer com fase quente da guerra é que é uma incógnita, né? Você pode entender que seria toda a fase militar da guerra, e aí entraríamos em negociações, é isso? Não creio que seja isso. A Ucrânia sabe que não se pode dar esse luxo, né? E está preparando uma grande reserva, agora está vindo um monte de militares que foram mobilizados recentemente, um monte de equipamento está vindo aí, ou seja, o que provavelmente ele quer dizer com isso é que essa fase em que a Ucrânia está passando aperto, né? Ou seja, que a Rússia está conseguindo avançar pouquinha coisa, coisas irrisórias, como a gente fez a conta aqui, para tomar Donbás levaria 43 anos nesse ritmo que a Rússia está, não vai conseguir tomar nada, mas de qualquer forma a Ucrânia está tendo que ceder território por conta de poupar seus exércitos, poupar suas tropas e poupar seus equipamentos. Talvez essa fase quente da guerra que termine até o final do ano, e ano que vem a gente tenha a ofensiva ucraniana, é o que eu acredito que ele quis dizer com isso, mas não dá muito. Ele falou meio que casualmente, esse troço aqui não elaborou sobre isso, né? Bom, tem uma coisa aqui na Europa também que é preocupante, tá? A Alemanha diz que vai diminuir pela metade a ajuda para a Ucrânia no ano que vem, né? O orçamento alemão está prevendo só 4 bilhões de euros a partir do ano que vem. Esse ano foram 8 bilhões de euros de ajuda para a Ucrânia, né? Eu espero que dê tempo ainda de mudar esse orçamento alemão. Isso é muito perigoso, né? Eles colocam aqui, apesar de uma possível vitória de Trump na Casa Branca, eu não creio que isso seja o problema, mas de qualquer forma, diminuir a ajuda da Alemanha para a Ucrânia é algo sensível, sim. Eu tenho certeza que o pessoal está levantando isso daqui justamente para dar tempo de alterar esse processo e aumentar a ajuda alemã para a Ucrânia até o ano que vem, né? Ou então, talvez a Alemanha esteja já prevendo que vai acabar a guerra até o ano que vem, né? Que a Ucrânia vai retomar os territórios todos. Existe essa possibilidade. Talvez o que o Zelensky quis dizer é que justamente vai ter agora, nesse segundo semestre, uma grande ofensiva ucraniana e vamos encerrar essa guerra agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Zelensky aprovou a presença marítima da OTAN nas águas territoriais ucranianas ali no Mar Negro, né? Então, bem interessante isso daqui, é mais um ponto de aproximação da Ucrânia com a OTAN. E olha só que coisa curiosa, anteontem a gente falou sobre a Rússia que está sem energia elétrica, né? Principalmente no sul da Rússia, teve muitos problemas e coisa e tal, e os ucranianos atingiram subestações e a Rússia está com dificuldade de produzir as peças para reposição. Sabe por quê? Porque a Rússia importa a maior parte do seu equipamento elétrico da Ucrânia. É isso daí, olha só. Aqui o Andreu Perpetua traz a informação. Imagina você fazer uma guerra contra um país que provê a maior parte dos componentes críticos da sua infraestrutura elétrica. É o que eu falo para vocês. Na época da União Soviética, né, o pessoal sempre teve a Rússia como a grande herdeira da União Soviética. Mas 40% das tropas que destruíram os alemães na Segunda Guerra, que fizeram parte do Exército Vermelho, eram ucranianos. A Ucrânia sempre foi a parte mais industrial da Rússia, que teve mais indústria bélica, indústria pesada, inclusive fabricação de componentes elétricos, né? Então essa dependência acabou continuando. Depois do fim da União Soviética, grande parte do parque elétrico russo, né, era ainda produzido na Ucrânia com peças ucranianas. E agora a Rússia tem a seguinte situação: para conseguir comprar os equipamentos para consertar a sua rede elétrica, precisa comprar da Ucrânia.
Boa sorte, russos, com isso daí, né? Então, Andrew Perpetua fala aqui, imagina você fazer uma guerra contra o país que provê os componentes críticos da sua infraestrutura elétrica e aí ainda irritar os aliados desse país tanto que eles banam a exportação, que eles proíbam a exportação para o seu país de qualquer componente crítico de infraestrutura elétrica, né? E aí você ainda faz o seguinte, você coloca na sua força de guerra todos os engenheiros e o pessoal de manutenção elétrica, né? Ou seja, todo mundo que sabe fazer manutenção elétrica está na guerra. E aí você começa também a atingir a infraestrutura elétrica deste outro país, que tem capacidade de produzir as suas peças para consertar a sua infraestrutura elétrica e ainda pode importar energia elétrica de países da Europa, né? Ou seja, isso faz com que esse outro país atinja você de volta, só que você não pode reparar as coisas porque você precisa dos componentes que aquele país que você está em guerra estão produzindo. E você olha para outros países tentando fazer negócio com eles, mas nenhum deles fazem aqueles componentes que são compatíveis com a sua grade elétrica, que é da era soviética, que era toda produzida na Ucrânia, né? Ou seja, realmente, parabéns, Putin, você conseguiu fazer uma merda enorme agora. Os russos vão penar durante muitas e muitas décadas com problemas na infraestrutura elétrica daqui para frente. E a tendência é piorar, né? Bom, uma informação aí curiosa, o Viganò, que é um monsenhor, né, um arcebispo, foi excomungado da Igreja Católica por cisma, né? E aparentemente ele critica muito o Papa atual, ele é um sedevacantista, né? Ou seja, não acredita que papas atuais tenham legitimidade, coisa e tal. Então ele foi excomungado agora. A grande coisa é que ele é Roussetti. Ele tem frases dele falando que não, que ele acredita que a primeira Roma caiu, a segunda Roma caiu, agora a terceira Roma, que seria Moscou, é o que nos resta, e não sei o que lá, coisas desse tipo, né? O cara é Roussetti mesmo. E eu fico preocupado com isso, porque eu falo para vocês, né? Essas Roussettes estão incentivando a Rússia a continuar uma guerra que ela não tem como ganhar. Estão sacrificando a Rússia. Parem com isso, parem com essa crueldade de incentivar a Rússia a continuar numa guerra que ela já perdeu, que ela não tem chance nenhuma de ganhar e que está destruindo a economia dela num nível que vai levar muitas e muitas décadas para ser recuperada, né? Aqui, ó. O War Translator traz essa informação aqui, ó. Qualquer um apostando na Rússia está fazendo um erro bobo, né? Qualquer Roussetti, eu já falo isso há um tempão aqui, né? Quem está do lado da Rússia está fazendo um erro bobo, porque está superestimando a estabilidade desse país. Tudo que precisa são alguns rapazes para derrubar esse castelo de cartas, né? O Prigozhin foi o exemplo mais óbvio. Rostov foi liberada em um dia sem nenhuma resistência há um ano atrás. O próximo que aparecer lá na Rússia pode ser ainda mais rápido que o Prigozhin, né? Tenha certeza que você não vai acabar nessa posição meio chata, né, de você ter apoiado os nazistas na Segunda Guerra, né? Mude de lado enquanto é tempo. Eu falo isso sempre aqui, eu falo pro pessoal Roussetti. Vai dar um trabalho danado para vocês depois apagarem todos os posts de vocês elogiando Mengele, elogiando Hitler, elogiando... Não, porque a Rússia já ganhou. Vai dar um trabalho danado para vocês apagarem esses posts. O Ocidente não pode se dar ao luxo de deixar a Ucrânia perder essa guerra. A Europa e os Estados Unidos vão continuar ajudando a Ucrânia porque eles não têm outra alternativa, né? Então, no final das contas, a Rússia vai acabar pela economia. A Rússia não consegue se manter mais por muito tempo. E você sabe, quem escreve a história de uma guerra é quem ganha essa guerra. Então tomem muito cuidado nesse apoio de vocês à Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.